Vamos hoje falar dos índios no Maranhão. Vamos falar aqui dos tupinambás, os timbiras versus os colonos. Então, a nossa aula de História do Maranhão está hoje focada em falar sobre os índios no Maranhão. Tá certo? Então vamos lá direto ao ponto. Aqui é Professor Alberto Chaves com um canal do passado ao presente. O primeiro ponto que eu quero aqui salientar é que os índios que estavam no Maranhão, eles estavam classificados em dois troncos ou dois grupos, que eram os tupis e tapuias. Os tupis, eles chegavam a habitar o litoral, diferente dos tapuias que chegavam a habitar o interior. Os índios tupis, eles destacavam-se principalmente os tupinambás, que eram índios que habitavam a região de Umpauaçu, que é a região de Ilha Grande. Tinham hábitos que escandalizavam o europeu, principalmente pelos rituais antropofágicos, a ideia do índio vitorioso em conflitos intertribais, devorar o inimigo no sentido de assimilar a força do inimigo. E possuiu também hábitos de homossexualismo masculino e feminino. Enfim, já os índios tapuias, diferente dos tupis que, como eu falei, habitavam o litoral, os tapuias, eles habitavam o interior, ou seja, geralmente a região que era banhada pelos rios. Os tapuias geralmente eram hábeis caçadores, coletores e canoeiros, e acabavam se estendendo por todo o interior do Maranhão e acabavam dividindo-se em índios, na verdade, em nações, perdão. É bom salientar que essa palavra índio, quando a gente enfatiza, é uma forma que o colonizador se apropriou de utilizar para os povos que habitavam o continente americano, embora seja inadequado, porque existe todo um processo historiográfico que eu não quero aqui entrar em discussão, onde eles achavam que estavam nas Índias, daí porque batizaram de índios, ok? Mas vamos dar continuidade. Com a deflagração da colonização, o que acontece? Várias missões religiosas, elas são estabelecidas no Maranhão. Nós vamos ter ordens de franciscanos, carmelitas, mercedários e jesuítas. E em 1625 é fundada a missão jesuítica do Maranhão, com a presença aí do padre Luiz Figueira, e consolidada com a missão capitaneada pelo padre Antônio Vieira. Então o padre Antônio Vieira acaba consolidando essa missão jesuítica, iniciando-se aí, a partir desse momento, o embate, um longo conflito em torno da escravidão do índio, na verdade um conflito em torno dessa escravidão do índio e a tutela do índio, que vai envolver essa briga aí entre os colonos e os padres da Companhia de Jesus. Esse conflito que vai envolver aí os padres da Companhia de Jesus, esses padres da Ordem Jesuítas com os colonos, vai se arrastando ali até os séculos 17 e século 18. E aí o que é que nós vamos ter no meio de todo esse processo da construção histórica? A partir daí, o processo que chega a ser deflagrado pelo europeu com relação à América, a partir daí nós vamos ter esse embate. Então vai ser introduzido a questão da própria escravização do índio, nós vamos ter também a aculturação do índio, nós vamos ter também o extermínio do índio. Então a escravidão do índio, ele passa a ser largamente utilizada, na medida em que o braço africano era insuficiente, ou mesmo nas regiões onde praticamente não havia escravos, como é o caso, por exemplo, do Maranhão, até a primeira metade do século XVIII. Então, vale aqui destacar que o índio, ele já era escravizado desde o período da pré-colonização. Ou seja, embora costumamos trabalhar essa relação de escambo, que era na verdade a troca, mas que na verdade era uma espécie de tratar o índio de uma forma ingênua, onde se usurpava o trabalho dele. O índio ia lá, cortava toras e toras, por exemplo, a nível de Brasil, toras e toras do pau-brasil, a nível do Maranhão, para extrair diversas outras atividades, e em contrapartida recebiam bugigangas, né? Então esse processo
na historiografia nós costumamos chamar até de escambo, né? E há até uma discussão com relação a isso. Mas tudo bem, a falta de braço de escravo africano e a própria disponibilidade do índio fazia com que o índio se tornasse uma mão de obra valiosa, embora esse índio não gerasse tráfico para os portugueses. E aí várias foram as formas utilizadas, por exemplo, para a obtenção da mão de obra indígena no Maranhão. Então vale salientar aqui que essa mão de obra indígena ela passa a ser disputada assim de uma forma veemente. Então o índio ele passa a ser visto como um elemento muito importante para o processo de colonização do Brasil. E aí o que a gente vai destacar aqui? Primeiro ponto, havia as simples expedições armadas cujo discurso era a punição de tribos hostis. Havia, por exemplo, tropas de resgate, expedições que pretendiam resgatar índios que já eram escravos, ou seja, uma série de atividades que estavam envolvendo, inclusive chegou-se até a introduzir a questão da guerra justa, que eram guerras contra os povos indígenas do Brasil sobre a alegação de prática de barbárie, de antropofagia, poligamia e idolatria. Então, justificavas assim, o índio que está lá no Maranhão é justo que ele seja escravo porque ele está praticando a antropofagia, ele está praticando o canibalismo, ele está praticando a idolatria, ele está praticando a poligamia, enfim. Então, o próprio Alfredo Bozzi, ele diz assim, sobre o pretexto... Olha o que o Alfredo Bozzi fala, olha o que ele diz assim, abre aspas. Sob o pretexto de guerra justa, a igreja permitir o cativo do índio. Assim, os mesmos pastores a quem for entregue o cuidado das ovelhas, tangeram-nas para a goela dos lobos, fecha aspas. Então ele chega a dizer que aqueles mesmos que eram os padres jesuítas, que tinham a missão de cuidar do índio, foram eles os que justificaram e se aproveitaram para escravizar esse índio no Maranhão. Ok? Mas vamos continuando aqui. O isolamento da região como centro colonizador, tornaram o Maranhão carente de mão de obra. Daí a necessidade de se escravizar o índio pelo colono. Então, devido a esse isolamento, essa falta de mão de obra escrava, o índio passou a ser a mão de obra mais importante para o colono do Maranhão. A qualidade da mão de obra indígena ela era elogiada pelos portugueses, embora a falta de interesse pelo trabalho sistemático fosse considerado um grave defeito. Até porque os índios aprendiam praticamente todos os ofícios com bastante facilidade, o que os credenciava como cativos. Além disso, um outro aspecto que era muito importante no processo de escravidão e extermínio do índio foi a expansão, por exemplo, do norte do Brasil na região amazônica. Então, motivados pelo processo de catequização, centenas de índios foram preados, foram aprisionados em missões. Ou ainda, na tentativa de dominar o território, além da expropriação das drogas do sertão, da riqueza, enfim. Uma série de fatores acabaram corroborando para que esse índio ele fosse escravizado no Maranhão. Ou era um índio para servir de mão de obra para as drogas do sertão, ou para a expansão territorial, enfim. Então, a ação governamental e particular, ela expulsou para o interior, ela foi paulatinamente aldeando, exterminando e escravizando os índios, que grande parte dos índios do Pará e do Maranhão, aí pegando aí os século XVII e século XVIII. Então, isso é informação que você não pode esquecer. E é bom salientar, então, o que a gente pode condensar aqui? Que os índios que foram utilizados como escravo era para justificar os interesses dos colonos para desenvolver suas atividades. Daí nós vamos ter não só os jesuítas, que vão receber aí essa missão de aculturar, que esses mesmos que recebem a missão de aculturar, de civilizar o índio, é o mesmo que vai se apropriar da mão de obra. Prova disso que esse embate entre os colonos e os jesuítas, nós vamos ter um embate como, por exemplo, a própria revolta de Beckman ou a revolta de Beckman, né?
que vai envolver aí uma disputa entre os colonos do Maranhão e os padres jesuítas, inclusive a própria companhia. Então, em 1757 também, vale salientar a assinatura de um alvará, o Sebastião José de Carvalho Melo, Marquês de Pombal, ele estende a liberdade dos índios do Maranhão a todo o Brasil. E isso atende aos interesses da nova política econômica de garantir a efetivação, no caso do Maranhão, da mão de obra escrava negra, ao mesmo tempo em que demolia o Império Jesuítico. E este alvará ele foi revogado em 1798, olha aí, dando brechas a novos atos de escravidão aos índios que atacavam fazendas e povoados. Na prática, os índios, eles continuavam sendo considerados bárbaros, selvagens, perigosos e foram exterminados pela guerra, pela escravidão ou pela discriminação. Nesse sentido, nós podemos também destacar alguns rastros de sangue que fora deixado pelo colonizador. Eu quero aqui destacar, por exemplo, alguns pontos importantes. Por exemplo, ainda no final do século XVI, o português Pério de Coelho, ele arregimentou cerca de 800 índios no Ceará, na condição de escravos, para conquistar o Maranhão. O confronto ele acabou custando a vida do padre Francisco Pinto, que acompanhava a expedição de conquista. Aí nós vamos ter também, em 1616, o próprio Bento Maciel Parente, que declara guerra aos Guajajaras. Em 1616, nós vamos ter aí 30 índios tupinambás que são assassinados em sua aldeia. Nós vamos ter também em 1618 uma repressão contra a resistência dos tupinambás de Alcântara, Acumã, que resultou no assassinato de aproximadamente 30 mil índios, e que esse morticínio chegou a ser comandado por Bento Maciel Parente, que depois esse Bento Maciel Parente acabou sendo governador do estado do Maranhão. E aí nós vamos ter vários outros fatos que nós podemos relatar, como em 1671 os Tremembés da região de Tutóia são reprimidos, seu líder foi trazido a São Luís e despedaçado na boca de um canhão. Em 1693, essa expedição do governo contra os índios Caicai e Ganaué, ou seja, nós vamos ter uma série de fatos que vão mostrar a forma como o colono ele tratou o índio do Maranhão. Em 1808, índios do Gavião de Grajaú, eles são presos, ferrados e mandados para Belém como escravos. Em 1815, os portugueses usam armas bacteriológicas contra os índios, que na verdade eram os índios canela fina, que ao receberem roupas e brindes dos colonizadores, eles chegaram a serem acometidos de varíola. Ok? Então, esse aqui é, na verdade, a descrição, o relato da nossa aula, os índios no Maranhão, tá certo? Então, até a próxima. Aqui é professor Alberto Chaves, do canal Do Passado ao Presente.